O próximo projeto em pauta, até fazendo uma correção, o projeto 12, ele é votação, maioria absoluta. Nós precisamos de 26 votos, 2/3. Houve uma falha na hora de colocar a maioria simples, mas deixando claro aos vereadores que é a maioria absoluta, 2/3, ok? Peço a atenção de todos. Este é o... Só vou corrigir, maioria qualificada. Portanto, o próximo projeto da pauta é o número 12. Vereador Bruno Pessutti, por gentileza, a leitura. Projeto de resolução, alteração ao regimento interno 11.0001/2017. Iniciativa, Comissão Especial de Estudo e Reforma da Resolução número 8, regimento interno. Altera a resolução número 8, de 20 de dezembro de 2012, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.641, em 17 de novembro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.646, em 24 de novembro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.654, em 6 de dezembro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.659, em 13 de dezembro de 2017. Emendas supressivas 33/18/2017, modificativas 3491/2017, 3492/2017, 3496/2017, 3497, sequências. Aditiva 3233/2017, 3234/2017, 3238/2017, 3239/2017. A votação é global e qualificada. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Não vou ler as emendas aqui, apesar de serem colocadas, são boas. Emenda supressiva 33/18, suprima-se o inciso 29 do artigo 4º do projeto de resolução, com a seguinte redação. 29, inclua-se artigo 67, o seguinte, parágrafo 3º. Artigo 67, parágrafo 3º. Fundamentada a necessidade de urgência pela comissão em que a matéria estiver sob análise, a manifestação de procuradoria jurídica deve-se dar no prazo de 5 dias. Emenda aditiva, diversos vereadores, 32 e 33/2017. Acrescenta parágrafo ao artigo 205 da resolução número 08, publicado no dia 20 de dezembro. Artigo 205, parágrafo 2º. A concessão dos títulos referidos será outorgada àqueles cuja conduta atenda os princípios constitucionais e que venha dignificar a homenagem ao município de Curitiba. Emenda aditiva, diversos vereadores, 32 e 34/2017. Adite-se parágrafo único ao artigo 157. Artigo 157, parágrafo único. O vereador que se ausentar do plenário durante o processo de votação está impedido de usar a tribuna para justificar o voto. Emenda aditiva da comissão. Adite-se o artigo 4º da proposição os seguintes incisos: 33 e 40. Artigo 4º. 33. O inciso 1 do artigo 54 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 54, 1. A Comissão de Constituição e Justiça. Artigo 34. O artigo 55 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 55. A Comissão de Constituição e Justiça é a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, com porção de 9 membros e as demais de 5 membros. 35. O inciso 1 do artigo 60 passa a vigorar com a seguinte redação. 1. A Comissão de Constituição e Justiça exará parecer sobre os aspectos constitucional, legal, regimental, jurídico e de técnica legislativa das proposições, salvo as exceções previstas nesse regimento. Inciso 36, parágrafo 2º. Artigo 61 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 61, parágrafo 2º. Quando qualquer proposição for distribuída a mais uma comissão, cada qual dará seu parecer separadamente, ouvido em primeiro lugar a Comissão de Constituição e Justiça. Inciso 37, parágrafo 3º do artigo 61, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 61, parágrafo 3º. As comissões poderão reunir-se conjuntamente para deliberar sobre proposições relacionadas às suas competências, sob a presidência do mais idoso, dentre os respectivos presidentes, com exceção de quando houver participação na Comissão de Constituição e Justiça, cujo presidente terá preferência na condução dos trabalhos. Inciso 38, artigo 62, passa a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 62. A Comissão de Constituição e Justiça cabe preliminarmente examinar a admissibilidade da matéria do ponto de vista da constitucionalidade e da conformidade à lei orgânica e ao regimento interno. Inciso 39. O parágrafo 4º do artigo 62 do regimento interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62, parágrafo 4º. Se o parecer for pela inadmissibilidade parcial, a Comissão de Constituição e Justiça proporá emenda supressiva, sem sanável ou modificativa, se sanável a contrariedade à Constituição, à lei orgânica ou ao regimento interno. Parágrafo 40. O parágrafo 1º do artigo 69 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69. Parágrafo 1º. As comissões especiais deverão ser constituídas mediante requerimento, o qual será instruído pela Procuradoria Jurídica, receberá parecer da Comissão de Constituição e Justiça, será apreciado pelo plenário para deliberação, dependendo da aprovação da maioria absoluta. Adite-se ao artigo 6º da proposição os seguintes incisos. 6º a 11. 6º. O parágrafo 3º do artigo 116 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 116, parágrafo 3º. No caso da identidade, considerar-se-á inadmitida a proposição apresentada depois da primeira, mediante parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 7. A linha B do parágrafo 1º do artigo 126 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 126, parágrafo 1º B. No caso do inciso 3, encaminhadas para a comissão competente, que elaborará o respectivo projeto, qual seguirá o trâmite regimental, recebendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 8. Inciso 11 do artigo 132 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 132, 11. A submissão à deliberação do plenário de parecer contrário da Comissão e Constituição e Justiça. 9. Parágrafo 2º do artigo 136 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 136, parágrafo 2º. No prazo improrrogável de 48 horas, contados da interposição, o presidente poderá rever a decisão recorrida ou, caso contrário, encaminhar o recurso à Comissão de Constituição e Justiça. 10. Parágrafo 3º do artigo 136 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 136. No prazo improrrogável de 48 horas ao recebimento da Comissão de Constituição e Justiça, esta emitirá parecer sobre o recurso. Adite-se ao artigo 8º da proposição os seguintes incisos 6 e 7. 6. O parágrafo 1º do artigo 196 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 196, parágrafo 1º. No prazo improrrogável de 15 dias, a Comissão de Constituição e Justiça deverá emitir parecer sobre o projeto e as emendas apresentadas. 7. O caput do artigo 197 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 197. Comunicado veto, as razões respectivas serão publicadas no Diário da Câmara e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. Emenda aditiva da mesa 3239/2017. Acrescenta parágrafo único ao artigo 124 da Resolução número 8. Parágrafo único. No caso de projetos em regime de urgência, do Executivo ou do Legislativo, a inclusão na pauta da ordem do dia e a publicação no Diário da Câmara independem do prazo de 24 horas úteis previsto no caput. Emenda modificativa, diversos vereadores, 3491/2017. Altera o caput o parágrafo único do artigo 122 da Resolução 8, publicada em 20 de dezembro. Artigo 122. Ao encerrar-se a legislatura, as proposições sobre as quais a Câmara não tenha deliberado definitivamente serão arquivadas, com exceção das apresentadas por vereadores reeleitos para a nova legislatura. Parágrafo único. As proposições dos vereadores reeleitos voltam a tramitar no mesmo estado onde se encontravam na data de encerramento da legislatura anterior, sendo convalidados os atos até então praticados. A emenda modificativa de diversos vereadores 3492/2017. Altera o inciso 2º do artigo 205. Artigo 205. Inciso 2º. A proposição de concessão de honraria será acompanhada de justificativa escrita, com dados biográficos suficientes para que se evidencie o mérito do homenageado, devendo o autor fazer a defesa da matéria na tribuna em primeiro turno, quando de sua apreciação no plenário. Emenda modificativa do Dr. Volmir. Altera o caput do artigo 67 da Resolução 8. Artigo 67. Matéria sujeita à apreciação das comissões será instruída pela Procuradoria Jurídica da Câmara no prazo de 30 dias, cujo instrutor deverá ser indicado em até 5 dias, devendo constar a informação na respectiva tramitação eletrônica. Emenda modificativa de diversos vereadores. Altera parágrafo ainda não nominado no artigo 62 da Resolução número 8. Artigo 62. Parágrafo. Em caso de devolução ao autor, este terá prazo de 60 dias para dar prosseguimento ao feito, prorrogável por mais 30 dias, desde que aprovado pela comissão responsável, sob pena de arquivamento. Emenda modificativa da Comissão de Estudo. Modifique-se o inciso
27, artigo 4º da proposição 1101, artigo 4º, inciso 27. Parágrafo 2º do artigo 67 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 67, parágrafo 2º, a Comissão de Constituição e Justiça indicará as comissões competentes para a tramitação da matéria, ainda que não sugeridas pela Procuradoria Jurídica. Modifique-se o inciso 1 do artigo 6º da proposição. 1. O caput do artigo 117 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 117. Considerar-se-á inadmitida a proposição sobre matéria vencida, excetuada a hipótese prevista no artigo 56 da Lei Orgânica do Município, mediante parecer da Comissão de Constituição e Justiça, assim entendida. Modifique-se o artigo 48 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, parte anexa à proposição. No caput, parágrafo 2º, conforme segue. Artigo 48. Da decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que contrariar a norma constitucional da Lei Orgânica do Regimento Interno desse Código, cabe recurso para a Comissão de Constituição e Justiça. Está faltando... Está faltando aqui a última folha. Chega aqui. Comissão de Constituição e Justiça. Parágrafo 2º. O recurso deve ser decidido pela Comissão de Constituição e Justiça no prazo de 5 dias úteis. Não está estranho. Aqui. Encerrada a leitura das emendas. Para a discussão, vereador Tico Kuzma. Antes disso, eu queria Senhor fazer... Presidente, para requerimento... Em sequência, professor Josete. Requerimento à mesa, eu solicito a prorrogação da sessão por mais 30 minutos. 30 minutos. Em discussão, prorrogação da sessão por mais 30 minutos. Aprovada. Vereador Tico, antes de Vossa Excelência ocupar o espaço, só quero fazer um agradecimento a todas as bancadas que participaram desta atualização do regimento interno. Isso foi uma meta que nós colocamos no início deste ano, quando assumimos a presidência, e acatada por todas as bancadas. Então, fica aqui o agradecimento especial do presidente, de toda a mesa, e a colaboração de todos os vereadores e suas bancadas que efetivamente participaram da discussão para que hoje chegasse a plenário em votação. Na sequência, eu farei encaminhamento. Então, em discussão, vereador Tico Kuzma, vereador professor Josete, na sequência, Bruno Pessutti. Vereador, obrigado. O senhor pode utilizar seu tempo. 15 minutos prorrogáveis. Obrigado, presidente, vereador Serginho do Posto. Já de início, agradeço a atenção do vereador Pir e parabenizo Vossa Excelência, presidente Serginho do Posto, que no intuito de possibilitar que todos os vereadores ou todos os partidos... Vereador, só um minutinho, nós estamos com um problema no painel aqui. Só para fazer a contagem. Só um minutinho, nós já vamos voltar com... Deixa eu falar. Voltou. Vereador, está com a palavra. Cumprimento novamente Vossa Excelência, presidente Serginho do Posto, e agradeço e parabenizo Vossa Excelência por dar a oportunidade que todos os partidos ou os vereadores que participam dos partidos aqui nesta casa fizessem parte dessa comissão de revisão do regimento interno. Cumprimento aqui também a todos os servidores efetivos da casa e comissionados dos gabinetes dos vereadores que participaram desse processo, dessa comissão de revisão do regimento interno. Foi importante a participação de todos, dos vereadores. Cumprimento aqui os 19 vereadores que participaram ativamente dessas reuniões. Cumprimento novamente os servidores, o nosso relator, vereador Bruno Pessutti, a nossa vice-presidente Julieta Reis, e agradeço aqui, naqueles momentos que eu estive de licença médica, que a vereadora tomou frente à comissão, e também a vice-relatora, a vereadora Noêmia Rocha. São as atribuições, vereadores e vereadoras já sabem, as atribuições do Poder Legislativo estão definidas nas Constituições Federal, Estadual e na nossa Lei Orgânica. Porém, para garantir o desenvolvimento do trabalho legislativo, existe o regimento interno. E também
para definir as relações parlamentares, as relações partidárias que devem existir aqui na Câmara Municipal. E também o regimento define a atuação das comissões técnicas e contém as normas que padronizam os procedimentos no âmbito do Poder Legislativo. Eu diria que é uma espécie de ISO, ou seja, saindo os vereadores que aqui estão, entrando os vereadores que vão entrar, o Poder Legislativo deve funcionar da mesma maneira, no mesmo procedimento, respeitando esse regimento interno, que é essa norma para que os vereadores possam desenvolver o seu trabalho e garantir, assim, o cumprimento da nossa lei orgânica, da nossa Constituição Estadual e nossa Constituição Federal. Vereadores, eu diria que vários itens foram debatidos aqui na nossa comissão e hoje vem a votação, mas eu destaco a principal mudança, a questão relacionada ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. Foi uma das questões que nós levantamos quando da necessidade de apresentar ou fazer esta comissão de revisão do regimento interno, até mesmo em função daquela comissão processante que foi instalada no final da legislatura passada, e eu como o presidente, o vereador Mestre Pop, e o vereador que fez parte da comissão junto com a gente, o vereador Mestre Pop era o... Quem era? O Mestre Pop era e o vereador Felipe Braga Cortes, que participou com a gente naquela comissão, bem lembrado. Então sentimos dificuldade em relação ao nosso Código de Ética e essa comissão processante que era nova. Até então, fazia muito tempo que não era implantada na Câmara Municipal. E nesse sentido que foi proposto uma das questões de revisão do regimento interno. O Conselho de Ética passa a ter suplentes, 9 membros efetivos e 9 suplentes, que assumirá o suplente exclusivamente nos casos de impedimento, suspeição e licença dos membros titulares. Acaba com o vínculo ao decreto 201/67 da investigação de denúncia ou quebra de decoro para perda de mandato. Esse é um decreto ultrapassado e com lacunas, como já vimos agora, que o vereador Cristiano Santo, presidente da comissão de inquérito, vem lidando com essas lacunas na interpretação da lei. Então, essa revisão do regimento interno vai acabar com essa vinculação a esse decreto. E os vereadores poderiam dizer, talvez, ou não os vereadores, mas a população, estão fazendo algo para beneficiar os vereadores, mudando o Código de Ética para beneficiar os vereadores, ou esse caso específico está tramitando na casa. Não é, vereador Dr. Vormir, e o vereador Dr. Vormir bem sabe disso, que participou nas reuniões das comissões. Tanto não é, porque as propostas foram apresentadas no primeiro semestre. E eu digo que não estamos facilitando para os vereadores, até mesmo porque nessa comissão processante é preciso, ou são precisos, 26 votos para que um vereador perca o seu mandato, ou tenha o seu mandato cassado. Com essa revisão do Código de Ética, a investigação ficará a cargo do Conselho de Ética. E bastam a maioria absoluta, ou 20 votos, para que o vereador venha a ser cassado com essa nova proposta do Conselho de Ética da revisão do regimento. Então, aqui fica uma demonstração que essa Câmara está avançando, fez um regimento semelhante ao regimento do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, em que lá não existe mais a comissão processante, e sim o Conselho de Ética, que faz toda a investigação. E também uma outra questão que facilita para a defesa e também para a investigação, aqui está explícito, o vereador Cristiano Santos, 90 dias úteis, podendo inclusive ser prorrogado essa investigação, se assim o plenário desta casa decidir, poderá ter mais 90 dias, totalizando uma investigação de 180 dias. Então eu destacaria que essa principal questão da revisão do Conselho de Ética é o ponto mais importante para a Câmara Municipal. Também, presidente, uma das mudanças que nós vamos estar votando hoje, eu não lembro de quem foi essa sugestão, mas é preciso a atenção de Vossa Excelência quanto à execução dessa proposta, que a gente altera
artigo 84, onde fala que as sessões da Câmara Municipal serão públicas e, havendo viabilidade técnica, serão transmitidas em sinal aberto, de teledifusão e na internet e pela TV Câmara. Aqui nós estamos acrescentando, disponibilizando a tradução simultânea em brasileira de sinais de Libras. Então a Câmara precisa pensar rapidamente em que essas sessões transmitidas pela internet e pelo YouTube possam ter essa tradução simultânea em Libras. Segundo nos foi passado nos dias das votações, isso não seria difícil tecnicamente, pois hoje existem sistemas que conseguem fazer essa tradução facilmente. Então fica aqui um desafio para o nosso presidente. Também uma outra novidade, nós estamos propondo aqui, ou a comissão propôs, com a votação desse projeto. Posso dar uma parte, vereador? Na sequência, vereadora, acabar com a reeleição do corregedor. Então, a partir da aprovação desse projeto, o corregedor eleito por 2 anos não poderá concorrer à reeleição no próximo mandato. Eu passo uma parte, o vereador Bruno Pessutti havia pedido, na sequência, a vereadora Noêmia. Vereador Tico Kuzma, muito obrigado pela parte. Antes que inicie uma polêmica, visto que há uma dúvida referente ao artigo 124, uma emenda que foi protocolada pela mesa, é importante fazer a leitura dessa emenda no seu âmbito generalista. Então, primeiro, para falar sobre isso, nós temos que fazer uma leitura do artigo 167 do regimento, que fala sobre o regime de urgência. Então, ali no regime, no 167, no 168, aliás, na inclusão, o inciso 2º, a inclusão da proposição na pauta da ordem do dia, na primeira sessão plenária seguinte ao término do prazo fixado no inciso anterior, com ou sem parecer, suspendendo-se a deliberação quanto aos demais assuntos que se ultime a votação. Então, o que diz o inciso 1? No pronunciamento das comissões, o regime de urgência enseja que a proposição no prazo conjunto de 3 dias úteis, contados da aprovação do regime de urgência, seja pautado. O que significa isso? Que 3 dias úteis após a aprovação do regime de urgência, esse projeto poderia ser pautado. Acontece que existe dentro do regimento da Casa o artigo 124, que diz o seguinte, que nenhum projeto poderá ser votado e discutido se não for pautado com 24 horas de antecedência. Então, está sendo feita uma emenda que faz o parágrafo único, cria um parágrafo único no artigo 124 que permite que, nesses casos de regime de urgência, você não tenha 4 dias úteis, e sim 3 dias úteis, pois a partir do momento que você poderá colocar em pauta a partir da 3ª sessão plenária, você poderá publicar anteriormente a pauta para que isso seja disponibilizado para votação na sessão subsequente. Para explicar um pouco mais, de maneira mais prática, um regime de urgência aprovado na quarta-feira só poderá ser deliberado em plenário, se não for feita e não for aprovada essa deliberação, na próxima quarta-feira, ou seja, 4 dias depois, e não 3 dias depois, conforme está previsto no nosso regimento. Afinal, o primeiro dia útil, depois da quarta-feira, é na quinta, o segundo dia útil é na sexta, o terceiro o dia útil é na segunda-feira. Como há o prazo de 24 horas para a publicação na pauta, essa pauta tem que ser publicada na terça-feira, passando a valer apenas para a quarta-feira. Então, esse parágrafo único do 124 é para que respeite-se aquilo que está previsto no rito sumário estabelecido no artigo 128, absolutamente sem nenhum tipo de polêmica, mas aquilo que é deliberado em plenário tem força muito grande. Então, os vereadores que aprovam o regime de urgência, eles sabem que esse projeto deverá ser deliberado em 3 dias úteis e não em 4, como conforme eles estão querendo confundir as vereadoras. Agradeço o vereador Bruno Pessutti, muito técnico na explicação desta emenda, que eu destaco aqui, vereador professor Euler. Essa emenda foi até feita pelo departamento técnico aqui, legislativo, o Elcio, juntamente com o pessoal que faz parte desse departamento, que colocou essa proposta para que nós apresentássemos. Então não há nenhuma questão política, como eu expliquei para o vereador Goura, mas uma questão técnica de adequar o regimento interno. Então, vereadores, continuo nesses destaques principais que temos aqui. Na sequência já passa a vereadora Noêmia Rocha. Também houve algumas modificações em relação o nome ou atividades das comissões, como a Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos, Comissão de Acessibilidade e Direitos das Pessoas com Deficiência. A Comissão de Serviço Público também passou a ter claramente como uma de suas atribuições em relação ao transporte público.
Algo importante aqui, que nós tínhamos na lei orgânica, no seu artigo 55, tínhamos a previsão de projeto, ou temos ainda na lei orgânica, projetos de lei de iniciativa popular podem ser apresentados por cidadãos, subscrito pelo menos por 5% do eleitorado no município, sendo obrigatória a certificação das assinaturas. Então, essa proposta nós temos na lei orgânica, mas nós não tínhamos no regimento como seria o encaminhamento dessa proposta. Tem um então, projeto de lei meu igualzinho. Então, agora nós estamos colocando no regimento interno que a Comissão de Participação Legislativa vai receber esse projeto de iniciativa popular com essas assinaturas. Também, vereadores, estamos colocando aqui, vereador, o doutor Volmir, que é o presidente, e Osias, que é o vice-presidente da Comissão de Legislação, a questão de devolução dos projetos na comissão ao autor, que não há essa previsão. Então, estamos colocando essa devolução ao autor do projeto e que o autor terá um prazo de 60 dias para dar prosseguimento ao projeto ou esse projeto será arquivado. Então, essa previsão também facilitará o trabalho da comissão e dos vereadores. Outro destaque importante, vereador Oscalino do Povo, é em relação ao horário do pequeno expediente nessa tribuna. Não nessa legislatura, mas nas passadas, nós vimos os vereadores, sempre o mesmo vereador utilizando a tribuna, chegava super cedo e só ele tinha o direito de usar a tribuna. Então, nós estamos fazendo semelhante ao que ocorre no grande expediente. Preferência no pequeno expediente, para aqueles 5 minutos, para o vereador que não tenha usado da palavra nas 2 sessões anteriores. Então, se o vereador se inscreveu por primeiro aqui, e usou a palavra ontem, o vereador que se inscreveu em segundo terá o direito ao uso da palavra. Também, em relação a diligências ao Poder Executivo, quando alguma comissão faz alguma diligência, às vezes o projeto fica parado por muito tempo, porque essa diligência não volta do Poder Executivo. Então, aqui estamos colocando um prazo de 30 dias para a espera dessa diligência, senão o projeto vai seguir o seu trâmite normal. Também outra situação, presidente Serginho do Posto, em relação àquele acordo, quando o vereador não está presente na sessão, o projeto fica adiado. Isso está fazendo parte do regimento agora, ou fará parte, que se o vereador não estiver presente na votação da proposição, o projeto fica adiado automaticamente por uma sessão. E também para deixar claro aos vereadores, em relação, quando se pede aqui o adiamento de uma votação por 10 sessões. Então, é adiado por 10 sessões e esse projeto tem aí no máximo mais 3 sessões para voltar ao plenário, sem que o vereador possa ou precise pedir que esse projeto volte ao plenário. Então, eu queria mais 5 minutos, senhor presidente, se fosse possível. 5 minutos concedidos. Pelo que nós fizemos um destaque aqui, seriam os principais pontos de revisão desse regimento. É claro que tem outros, o vereador Bruno Pessutti, na sequência, acredito que vai discutir ou encaminhar também a questão das emendas, a vereadora professora Josete, a professora Noêmia, todos os vereadores que participaram ativamente dessa comissão foram importantes para que esse projeto chegasse na votação do dia de hoje. Então, aqui, novamente, eu agradeço a todos os servidores que fizeram parte. E aproveito, senhor presidente, para desejar a todos os vereadores, seus familiares, a todos os servidores desta casa, um Feliz Natal, um 2018 com muita paz, muita saúde para todos. E aqui eu faço uma saudação especial em nome dos servidores, para não citar cada um dos senhores e das senhoras, aos nossos queridos servidores da limpeza, que estão no dia a dia aqui, assim como todos os outros servidores, fazendo de tudo para que nós possamos fazer o nosso trabalho e representar a população. E hoje eu faço em especial aos servidores da limpeza, porque quando nós saímos daqui, 12h15, aqueles vidros ali atrás estavam todos com marcas de mão, com tinta, e quando nós voltamos aqui às 14 horas, já estão em ordem. Então, por isso, esse destaque especial hoje a esses nossos servidores que estão no dia a dia, a todos os servidores que nos possibilitam
a realização desse trabalho que é tão importante para a cidade de Curitiba. Cada um com o seu pensamento, cada um com o seu ponto de vista, cada um defendendo aquilo que acredita. Mas acredito que todos defendem com convicção aquilo que acredita e todos acreditam que estão fazendo o melhor para a população e para a cidade de Curitiba. Então, assim, senhor presidente, eu mais uma vez agradeço e desejo a todos um feliz e santo Natal. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Próxima vereadora inscrita, a vereadora professora Josete. Na sequência, a senhora vereadora. Depois da vereadora Josete, a vereadora Julieta. Sim, estava aqui. Vereadora Josete, Julieta e vereador Bruno. Senhor presidente e demais presentes. Eu estou no meu 4º mandato e nesse período é a 2ª vez que nós, enquanto casa, definimos por uma alteração do regimento. Então, seguindo todo o rito que é determinado, né, se compõe uma comissão específica e que se reúne e faz o debate a partir dos elementos que são pautados, né, seja individualmente, por algum vereador, ou através de uma comissão, ou ainda como foi uma demanda, também a partir do Conselho de Ética, uma vez que várias questões foram levantadas durante alguns procedimentos que aconteceram naquele conselho e era importante que nós pudéssemos estar fazendo algumas alterações para aprimorar o nosso regimento. O regimento é um instrumento fundamental. Eu acredito que o cumprimento do regimento, ele garante a igualdade entre cada um e cada uma que atua nesse parlamento. E, se cumprido, também garante a democracia dessa casa. Então, é um instrumento muito importante e, por isso, fiz questão também de compor a comissão, uma vez que acredito que já tenho alguma experiência e gostaria de contribuir para que esse instrumento se tornasse mais democrático. Bem, eu acho que foram várias as reuniões, tivemos momentos importantes com debates e acredito que é assim que a gente constrói a democracia, onde cada um se posiciona, coloca o seu pensamento e claro que eu volto a repetir o que eu já mencionei nessa casa por várias vezes. Eu acredito que só existe democracia quando há conflito, né? Se nós temos uma posição passiva, não entendo que isto esteja representando, de fato, um espaço democrático. Então, nós pudemos debater vários aspectos. Algumas questões que nós pontuamos foram entendidas como importantes, foram acatadas, né, pela maioria dos vereadores, outras não, né? E a partir disso também nos propusemos a apresentar algumas emendas, porque entendo que era importante que outros vereadores que não participaram das discussões na comissão pudessem também minimamente debater alguns temas que, no meu entendimento, eram importantes. Então, nós apresentamos algumas sugestões lá e trouxemos aqui para que os vereadores pudessem apreciar e assinar conosco. Duas delas que eu vou ler, que infelizmente, né, não foi possível
ter as 13 assinaturas para garantir que a emenda pudesse ser protocolada, mas que eu acho importante, porque se nesse momento nós não vamos garantir esse aprimoramento, eu acho que nós temos que ter clareza para um próximo momento, quem sabe a gente poder avançar. Então, uma delas diz respeito à criação de um novo parágrafo no artigo 133 do regimento. Vou ler o caput só para que fique claro para todas e todos. Então, o artigo 133 diz o seguinte: emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, podendo ser. E aí identifica quais os tipos de emenda nos incisos: supressiva, substitutiva, aditiva, modificativa. E nós estávamos propondo a criação de um novo parágrafo com o seguinte teor: no caso de apresentação de substitutivo geral, previsto no inciso 2 desse artigo, será remetido à Procuradoria Jurídica da Câmara de Curitiba para nova instrução no prazo de 30 dias. Então, por que nós achávamos importante essa alteração? Porque muitas vezes o vereador ele apresenta um projeto que é apreciado pela Projuris, que emite um parecer e o projeto começa a tramitar. Lá pelas tantas, o vereador apresenta um substitutivo que muda radicalmente o projeto. Muitas vezes não trata nem do mesmo assunto. E o projeto continua tramitando como se aquele parecer jurídico realmente embasasse também o substitutivo. Eu acredito que isso é um grande equívoco. E o que existe no nosso regimento é que o plenário, no momento da votação do projeto, quando ele constar da pauta do dia, da ordem do dia, o plenário vota se ele volta ou não para apreciação da Comissão de Legislação. E é óbvio, todos aqui têm a prática do dia a dia. Até hoje, nos anos que eu estou aqui, eu acho que uma ou duas vezes que eu me lembro de ter sido votado para que o projeto retornasse e pudesse ser feita uma nova análise, né? Então, por isso, essa proposta. Vereadora, uma parte na sequência. Na sequência. Então, eu acredito que isso seria um avanço para o nosso regimento, no sentido da gente garantir realmente que haja um parecer de constitucionalidade e legalidade que tem a ver com o conteúdo do projeto. Porque muitas vezes nós votamos projetos que foram radicalmente alterados e temos um parecer jurídico que não tem nada a ver com isso. Bem, mas infelizmente, né, não obtivemos as 13 assinaturas, não pudemos protocolar, mas estou trazendo a discussão porque acredito que é importante, né, que a gente reflita acerca do nosso regimento e quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa estar fazendo essa alteração. Bem, eu vou abrir a palavra para o vereador Luiz Felipe, daí na sequência eu continuo Vossa o Excelência debate. precisava de 13 assinaturas. Isso. Quantas assinaturas Vossa Excelência tem? 9. Esse é um número cabalístico aqui, Esse né? tema a gente discutiu e era realmente importante, porque tem algumas mudanças, principalmente em projetos de lei complexos, que tem uma complexidade grande, que tem essa análise jurídica quando ele é alterado. E ele, muitas vezes, a Vossa Excelência falou muito bem, ele é alterado em muito. Não é uma linha, um parágrafo, ele praticamente vem um projeto novo. É uma pena que não tenha dado assinatura suficiente para colocar em votação. Mas, enfim, fica para a próxima. Tá ok. Bem, eu vou continuar a discussão e eu acredito que
para os vereadores que tiveram interesse. Então, foram apresentadas algumas emendas na sequência, no prazo que foi regimentalmente garantido para a apresentação de emendas. E a maioria delas, eu acho que avança, que garante um aprimoramento do projeto, mas existe uma delas que eu gostaria de debater com todos os vereadores e vereadoras, porque eu entendo que nós temos que ser cuidadosos com uma mudança que nós fazemos no regimento, que, como Vossas Excelências já sabem, é um trabalho exaustivo e que não é todo dia que a gente está mudando o regimento, né? Então, uma das questões, e que eu gostaria de que realmente todos os vereadores pudessem refletir conosco, é o que diz respeito à alteração do artigo 124. O vereador Bruno Pessutti usou da bancada e fez uma defesa dessa emenda, mas eu tenho uma divergência em relação a isso. Por quê? Porque essa emenda ela tem relação com o regime de urgência. Então, vejam, nós temos uma seção específica do nosso regimento que trata, um capítulo e 2 seções específicas que tratam do regime de urgência, né? Então, o regime de urgência, quando ele é uma iniciativa dos vereadores, portanto, a necessidade que 1/3 dos vereadores assinem o requerimento para que o projeto ele possa ser discutido em regime de urgência. E a partir da definição positiva, os prazos, né, são totalmente alterados, e o que determina, né, esse capítulo, né, só vou localizar aqui o artigo para ler com correção, para não cometer nenhum equívoco. Então, o regime de urgência, artigo 168. O regime de urgência de iniciativa do Legislativo implica, inciso 1, no pronunciamento das comissões permanentes sobre a proposição no prazo de 3 dias úteis, contado da aprovação do regime de urgência. Na inclusão da proposição na pauta da ordem do dia, a primeira sessão plenária seguinte ao término do prazo fixado no inciso anterior, com ou sem parecer, suspendendo-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Então, é um prazo super rápido, são 72 dias úteis, 72 horas úteis, 3 dias úteis. Nesse sentido, e acabamos de ter um exemplo disso, que foi a votação de um projeto muito importante, que infelizmente não foi debatido com o tempo necessário para se aprofundar, que foi o do ICS, mas que a alteração no artigo 124, então veja, eu já estou falando de um projeto que vai ser discutido em 3 dias úteis, que não precisa passar por nenhuma das comissões, que não precisa ter parecer jurídico, e que, com essa alteração proposta, com a criação de um parágrafo único, diz o seguinte:
No caso dos projetos em regime de urgência, do Executivo ou do Legislativo, a inclusão na pauta da ordem do dia e a publicação no Diário da Câmara independem do prazo de 24 horas úteis previsto no caput. Eu entendo que a transparência, para mim, é um princípio básico. Óbvio que os vereadores que estão aqui no dia a dia, aprovado um regime de urgência, vão estar ligados, pelo menos os que se interessam, né, por aquele tema, que em 3 dias esse projeto pode estar na pauta. Mas eu acredito que essa casa tem que dar publicidade a todos os seus atos. Então, para mim, o mínimo é a gente garantir a publicação com 24 horas de antecedência. Ou a gente não quer que a... Senhor presidente, só para formar requerimento. Para formar requerimento, vereador Tico Kuzma. Peço a prorrogação da sessão por mais 30 minutos. Está em discussão o requerimento. Não vem discussão e votação. Favoráveis para a mesa como estão aprovado. Vereadora, deseja mais tempo? Sim. Uma parte na sequência, vereadora. Na sequência. Eu acredito que os cidadãos e cidadãs têm o direito de saber o que vai ser debatido na Câmara Municipal de Curitiba. E eu acho que o mínimo de transparência é garantir que isso seja publicado com 24 horas de antecedência. É o mínimo. O projeto vai estar na pauta de surpresa para a população, então. Porque, então, no dia da votação, ele pode chegar no meio da sessão e ser votado, sem ter sido publicado com 24 horas de antecedência, sem que necessariamente ele esteja na pauta. Então, eu acredito que cada um e cada uma de nós aqui tem que ser responsável por tudo que nós debatemos e aprovamos. E não acredito que essa emenda venha no sentido de aprimorar. Eu acho que essa emenda ela traz um retrocesso e não garante a transparência das ações dessa Câmara. Então, por isso, eu faço um apelo. Fui, inclusive, conversar com o presidente Serginho, porque acho que essa emenda poderia ser retirada e nós não precisaríamos estar discutindo isso aqui. Eu acho um absurdo que nós, a partir da aprovação dessa emenda, não tenhamos, né, a garantia de que a população possa acompanhar com toda clareza todas as discussões que esta casa está trazendo aqui. Vereadora, Então, professora José, só para informação, essa emenda foi protocolada pela mesa. Sim, iniciativa dos vereadores da mesa. Rito sumário é o nome da... Deve ser. O senhor levantou, eu estava terminando a minha fala, eu ainda tenho 12 minutos, eu ia abrir a fala para o senhor. Ele falou enquanto o senhor veio até a mesa aqui, mas eu iria abrir a palavra de qualquer forma, estou lhe concedendo a parte, vereador. Obrigado, vereadora, pela gentileza. Adara, eu só quero aqui fazer justiça. Eu, quando falei da tribuna, que a proposta foi pela assessoria, ou pelo departamento que o Elcio coordena, e é porque o Elcio estava me explicando, justificando tal, ali no início, quando eu pedi esclarecimento da emenda. E não foi da parte dele que surgiu essa emenda, então só nesse sentido, só para deixar registrado. Então, eu faço esse apelo para que essa emenda seja retirada. Eu acho desnecessário isso. O projeto já está tramitando em rito sumário, 72 horas úteis. Eu não vejo por que colocar uma emenda que não obriga que isso seja publicado com 24 horas de antecedência. Eu acho que isso não garante a lisura do processo no sentido da transparência e que qualquer cidadão ou cidadã possa
consultar a ordem do dia, qual é a pauta que vai ser debatida amanhã na Câmara Municipal. Hoje a pessoa chega lá às 9 da manhã, por exemplo, se for hoje, terça-feira, para saber a pauta da quarta-feira, ela olha, ela sabe exatamente quais são os projetos que estão na pauta. A partir da aprovação dessa emenda, isso não vai acontecer. Porque se a mesa ou o líder do prefeito não quiserem, né, isso não precisa ser publicado. Então, eu acho que a gente tem que garantir aspectos que avancem e que aprimorem o nosso regimento no sentido de que nós tenhamos cada vez mais transparência nessa casa. E não ao contrário, a gente colocar um mecanismo que, na verdade, impede a população de ter a informação sobre um regime de urgência. Então, eu mantenho aqui o meu pedido, como é uma emenda que partiu da mesa, eu solicito aos membros da mesa que retirem essa emenda. Eu não vejo por que isso. Não tem, para mim, nenhuma explicação plausível. Porque eu acredito que o regime de urgência deveria ser em último caso, numa situação extremamente emergencial, e não é o que tem acontecido. Ele tem sido utilizado como um mecanismo de imposição de determinadas matérias que as gestões, não estou falando só que o prefeito Rafael Greca usa desse expediente, outras gestões já usaram também, mas normalmente, eu não estou tratando de calamidade pública, nem alguma coisa tão urgente assim. São ações ou que, pela burocracia, demoraram o seu trâmite nas diferentes secretarias, na PGM, enfim, e que acabam chegando aqui a toque de caixa, ou ações que realmente são decorrência de projetos que trazem prejuízos à população ou a determinados segmentos da sociedade e que são colocados a toque de caixa para que não seja, de fato, debatido e discutido. Então, é nesse sentido... vereadora. É nesse sentido que eu faço esse apelo para a mesa que retire a emenda 32 e 39. Vereador Cacá, pois não. Quero saudar a vereadora pela defesa e quero também me somar ao pedido, dizer para a mesa que o rito já é um absurdo, é regime de urgência. E nós ainda termos mais essa situação de correr o risco de não sabermos ou chegarmos numa sessão e simplesmente saber qual que é a pauta na ocasião, não dá. Eu acredito que o presidente Serginho não precisa levar isso para o seu currículo, muito menos os demais membros da mesa, porque o rito é sumário. Enfim, é suicídio total, os representantes eleitos democraticamente, na sua ampla maioria, não podem. Já é regime de urgência. Já é regime de urgência. Não precisa mais eliminar um dia. Sim, exatamente como está sendo. Não. A defesa aqui a gente percebe que ela existe para tentar tirar das costas os fardos de, às vezes, tentar defender o indefensável. Por exemplo, hoje a gente viu uma defesa, e eu preciso expor aqui, de um colega vereador, ele estava dizendo que não era isso, não era aquilo, quando de fato era aquilo. É que a gente, às vezes, precisa se apegar a uma defesa para poder eliminar tentar ter desencargo de consciência. Quando, na prática, a gente tenta se apegar a algo para justificar aquilo que, na verdade, nós estamos sendo, muito das vezes, e aí que leve para si quem quiser, o pedido de alguém que simplesmente impõe e manda. Mas regime de urgência já está falando. E aí nós estamos falando de um rito sumário. Então, eu também me somo à vereadora, professora Josete, no sentido de que permaneça como está. Já é regime de urgência, já está feito o tratoraço, até como eu ouvi há pouco por um outro colega que passou ali ao meu lado anteriormente. Sim, mas eu me somo à professora Josete nesse sentido do pedido que o presidente Serginho analise e retire, porque não precisa levar para o seu currículo, que, diga-se de passagem, tem um currículo muito bom, mas não precisa jogar no lixo o tanto que tem de bom.
Obrigada pela contribuição, vereador. Eu só gostaria de finalizar uma outra discussão que nós também fizemos na comissão, foi em relação ao Código de Ética. E fizemos uma defesa de que nós tivéssemos o detalhamento de vários aspectos no corpo do Código de Ética, né? Também não houve esse entendimento da maioria dos membros, mas eu acho que a gente corre um risco, porque quando nós determinamos que vários procedimentos eles sejam colocados num regulamento, esse regulamento está sujeito a mudanças, né, a partir do momento que um conselho define que não concorda com um determinado trâmite. Então, eu acho que para um tratamento mais igualitário em todas as situações previstas no Código de Ética, eu acredito que nós deveríamos detalhar ao máximo o Código de Ética. Bem, mas não foi esse o entendimento da maioria, mas gostaria só de deixar isso registrado, porque essa é uma preocupação. Infelizmente, nem sempre nós temos situações onde a imparcialidade e a neutralidade elas se colocam como um critério, né, independente daquele que vai ser julgado pelo Conselho de Ética. Então, nesse sentido é que eu acredito que deveríamos ter isso garantido na resolução. Mas, né, voto vencido, mas acho importante nós registrarmos, porque acredito que numa outra oportunidade talvez isso possa ser revisto também. Seria isso, obrigada. Ok, vereadora. Próximo vereador inscrito, a vereadora Julieta Reis. A senhora vai só encaminhar. Vereador Bruno também encaminhamento. Quero discutir, senhor presidente. Vereadora Noêmia, discussão. Vereadora Noêmia, com a palavra. Foi prorrogado, né? Agora foi 4 horas. Não sabe fazer conta. Assim, ficou claro. Muito obrigada, presidente, vereadores e vereadores. Eu quero fazer menção da Comissão de Regimento Interno, que nós fizemos aqui nessa casa. Quero parabenizar nossa relatoria, primeiro relator Bruno Pessutti, presidente Tico Kuzma, vice-presidente Julieta Reis, eu como segunda relatora, todos os vereadores aqui. Eu acho que foi uma participação muito importante, muito efetiva. Eu lamentei algumas emendas que nós apresentamos que foi derrubado, mas eu parabenizo as que foram acatadas. Como nós estamos tendo aqui como regra regimento de urgência, eu tive uma preocupação. Não deu para apresentar no período de comissão de regime de urgência, mas eu apresentei depois. E é interessante que eu acho que eu acabei levantando uma lebre aí. Qual que é o projeto, qual que é a emenda que nós apresentamos para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de respaldo e um pouquinho mais de... Paulo, eu te pego. Um pouquinho mais de... Porque, assim, a nossa luta aqui, o nosso debate é os projetos de regimes de urgência. Quando você faz um regime de urgência do Executivo, e a gente entende que tem que ser projetos... Senhor presidente... Eu vou pedir a gentileza, vereadora Julieta. Ok, eu vou pedir a gentileza. E aí... Só deixa a oradora que está na tribuna. Muito obrigada, vereadora, presidente da base da oposição. Muito obrigada. Obrigado, agradeço. Isso mesmo. Sim. O presidente é da base da oposição, caros vereadores. Por isso ele cuida da gente também. Então, o prefeito, aí nós fizemos uma emenda modificativa, e eu quero parabenizar aqui o líder do prefeito, a liderança dele é fantástica.
Eu estou impressionada com a liderança do prefeito nessa casa. Ele falou que eu não consigo articulação, não estou conseguindo mesmo. Eu vou fazer um extensivo com ele para saber qual é o segredo que ele tem para conseguir essa articulação com 30 vereadores nessa casa. Eu estou impressionada. Eu vou fazer um extensivo no gabinete dele. Eu vou acompanhar, porque eu não consigo. Eu consigo, assim, 9 assinaturas com dificuldades, e ele consegue, com muita tranquilidade, 30. Eu vou fazer, porque eu conheço o Pira antes dele ser líder do prefeito. É fácil, eu perdi os meus, eu sei a resposta. Sério? É muito sério a sua fala. Muito sério. Então, vereadores, eu quero fazer um elogio aqui ao líder. Eu conheço o Pira antes dele ser líder, mas eu estou fascinada com como ele consegue, assim, a liderança dele é impecável. Nem pastor consegue com ovelha. É impressionante. Ele dirige, ele guia e assim. E aí a nossa preocupação é que nós da oposição, nós estamos lutando, mostrando, e não conseguimos avançar. Então eu quero fazer um elogio aqui público para o líder do prefeito, que ele realmente consegue. Eu quero sim fazer um extensivo com ele. Agora, a gente já tem uma informação aqui de alguma coisa que é a liderança do prefeito através do vereador Pierre Petruccello. Eu realmente confesso que a minha articulação está complicada, porque eu vou no argumento, eu vou no embasamento. Não estou conseguindo. Então, eu quero ver o que ele consegue, além do argumento e do embasamento. E aí, caros vereadores, eu apresentei uma emenda trazendo ao plenário um debate sobre o regime de urgência. O regime de urgência, ele tem 72 horas. Agora, eu acho interessante, a mesa executiva está tão preocupada na leitura de 24 horas posteriores, então colocasse 120, mantivesse, então, os 4 dias. Não retirasse as 24 horas para uma correção de leitura legislativa. Então, caros vereadores, quando a gente pensa que a gente vai ter um fôlego de regime de urgência, vem uma emenda dessa da mesa, dizendo, agora não é 4 dias, agora é 3. Daqui a pouco agora é 2, daqui a pouco agora é 1. Aí, quando a gente está aqui, para nossa surpresa, 8h58, apresenta um regime de urgência aqui nessa casa para a gente votar. Aí eu apresentei uma emenda, caros vereadores, porque na emenda modificativa, diz o seguinte: altera o artigo 166, resolução 8, de 20 de dezembro de 2018, que diz o seguinte: o prefeito, abençoado prefeito, eu estou orando por esse prefeito, vocês não têm noção como eu estou orando por esse prefeito. O prefeito, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 53 da Lei Orgânica, havendo interesse público, vocês acham que os regimes de urgência que está vindo nessa casa é de interesse público? Devidamente justificado, vocês viram alguma justificativa aqui plausível para o regimento de urgência? Pode sim solicitar urgência para apreciação de projetos e sua iniciativa. Aí diz assim o regimento: independente de deliberação do plenário. Se o plenário quiser, voto, se não quiser, eu vou fazer isso mesmo. Poder para o prefeito. Aí eu trago autonomia para nós. Eu faço assim, passa a constar. O prefeito, no artigo parágrafo 1º, no artigo 53 da Lei Orgânica, havendo interesse público, relevante, devidamente justificado, pode sim solicitar urgência para apreciação de projetos de sua assinatura, sujeita à deliberação do plenário. Eu valorizo o plenário e não consigo 13 assinaturas. Eu valorizo o plenário nessa emenda, não consigo 13 assinaturas. Eu fui pedir assinatura do PIR, cadê? Isso é liderança. Parabéns! Parabéns! Eu vou fazer um extensivo com você, vereador. Eu quero descobrir como é que ele consegue. É aí o seguinte:
Não consegui, porque precisa ter a assinatura do senhor vereador Pierre Petruccello. Se não enxergar a assinatura, sem chance. Aí eu faço uma emenda assim. Aí vem a mesa executiva e piora. Aí, de vez a gente pensar um tempo mais relevante para a gente avaliar, trazer a plenário, vamos decidir, até porque a base ganha sempre, a liderança do rapaz ali é fantástica. Eu estou para ver como ele consegue, eu vou aprender ainda com ele. E aí a gente vê que ele vai ganhar sempre, mas vai dar um fôlego para o plenário tomar essa decisão. A gente vai dizer assim, isso vai para regime de urgência, isso não vai. Era a valorização do parlamento. E aí a mesa traz aí para diminuir o tempo, para não precisar a população saber que está aí tramitando por causa de 24 horas. De vez acrescentar para 120, vai para 72 e coloca. Se a gente achar que dá, a gente põe em 24. Se a gente achar que não dá, a gente não põe em 24. Então, caros vereadores, com todo respeito, a gente vai votar totalmente contrário a essa emenda. Eu estou ainda crendo que a mesa executiva vai retirar essa emenda. Vai avaliar essa emenda para que a gente possa... Deixa como está. Ninguém subiu aqui e disse é plausível, é necessário, é urgente, urgentíssima. Aí a gente vai estar com mais dificuldades que a gente já tem. Porque regime de urgência nesse parlamento é regra. E agora nós estamos entrando no regimento interno para diminuir o tempo. É sério. É sério. Então tudo está se tornando urgente nessa cidade. E aí a gente vê que a gente está passando por cima do regimento, porque o regimento diz assim, ó, tem que ser de interesse público, relevante e devidamente justificado. Nada disso está acontecendo aqui no parlamento. Os projetos vêm, o líder sinaliza, todo mundo vota favorável, todo mundo vota contra, e aí o projeto passa, e aí a gente fica na dificuldade em relação a essa questão. Então eu peço para vocês, caros vereadores, vamos derrubar essa emenda, vamos deixar como está, pelo menos deixar como está. Não vai mudar nenhuma a leitura, interpretação de legislação. Então, é muito sério essa questão. A gente precisa aprimorar o regimento. Outra questão que está sendo apresentada aqui. O vereador que não votar não tem direito à justificativa. Ora, não, eu acho o contrário. Eu penso assim, eu concordo com você, mas acontece o seguinte, eu concordo com você, mas às vezes às vezes está conversando com o líder, decidindo uma questão, não votou, não vai ter o direito de justificar. Isso não é democracia, gente, mas está aqui, debateu o projeto todo, na hora de votação acabou não votando, vai perder o direito de justificativa, ou seja, a gente está tirando nossos espaços. Nós estamos retirando os nossos espaços de diálogo, de debate. E esse parlamento é parlamento. Sabe o que significa? Falar, debater, chegar a uma conclusão, é favorável, contra, contraditório é bom. Quantas vezes aqui a base trouxe uma dúvida que eu entendi que eu ia votar contrário, votei favorável. Agora, se ninguém fala... Você pediu a parte, senhor vereador? Se ninguém fala... Agora... O projeto de lei chega aqui e fala assim, projeto de lei tal, aí vem o líder com toda a sua articulação e diz, não, vamos fazer dessa forma, vamos votar, vereadores, e pronto, e passa. Então, eu penso que não há risco em manter o regimento como está. Não tem déficit nenhum de manter o regimento como está, a não ser o que a gente está observando. Nós estamos fazendo cheque em branco para o senhor prefeito, e até no regimento interno. E aí, a nossa preocupação é justamente essa. Então, vamos deixar o regimento como está, né? Aí, poderia ter sido colocado em 120, mas
por que a oposição... É que a gente não tem articulação da liderança. Eu quero ter a articulação da liderança. E aí a gente não consegue as 13 assinaturas para que a gente possa avançar. Por isso a nossa preocupação. Então, eu acho que a mesa está buscando um desgaste desnecessário. Desnecessário. O presidente dessa casa, eu entendo que ele é uma pessoa extremamente coerente, mas não vejo necessidade alguma que essa emenda seja aprovada. Não tem benefício algum, nem para o parlamento, nem para a população. Só vai colocar os vereadores em situações mais complicadas, porque a leitura lá fora estão querendo trollar de vez mesmo. Nem prazo para regimento interno, para divulgação não está tendo. Mas a leitura jurídica. Então deixa a leitura jurídica do jeito que está e vamos avaliar em 120 dias na próxima legislação. Por que não colocaram? Por que não condensaram as 24 horas para ser 120? Porque querem menos tempo para o debate. Porque se a interpretação é 72 mais 24, vou retirar 24. Por que não botou 120? Por que não embutiu, não condensou as 24 horas dentro desse... A interpretação jurídica é complicada. Então, caros vereadores, com todo respeito, essa questão de você estar aqui debatendo, não votou, não pode justificar, eu acho que é tirar o direito do vereador ter espaço nessa casa. Porque se ele debateu, se ele tem conhecimento de causa, e no momento do voto ele não conseguiu, por uma questão, às vezes está conversando com o líder, às vezes está conversando, às vezes é uma questão política. Quantas vezes eu deixei de votar porque eu estou aqui conversando com o presidente? E aí eu perco o direito de justificar, até para dizer que eu não votei. Então, vereadores, é uma emenda que nós vamos votar contrária também, porque tudo que poda, tudo que impede debate nessa casa, eu vou votar contrário. Porque essa casa, ela foi constituída para justamente ter o debate, ter o contraditório, ter a Julieta Reis aqui do lado atrapalhando. Então, tudo isso faz parte do parlamento. Ter a mesa ali confusa, porque não sabe nem por que apresentaram essa emenda, eu acho que foi... Não estamos confusos não, vereador. Não, desculpa, assim, debatendo uma emenda tão importante quanto essa. Mas, assim, com todo respeito, eu vou esperar que a gente possa, assim, mesa executiva, vamos pensar numa mudança nessa questão de emendas para a próxima análise de regimento. Tirar agora, para uma interpretação de leitura, eu acho desnecessário. E a vereadora professora Julieta, servidora pública, está no telefone. Muito obrigada. Ok, vereadora. Encerrada a discussão. Em votação, para encaminhamento de emendas. Vamos colocar em votação o projeto, na sequência, nós faremos encaminhamento de emendas. Então, em votação o projeto, ressalvado emendas. Eu solicito aos vereadores que estão na sala no anexo, a sala... Vereadores, por gentileza, em suas bancadas. Precisamos de 2/3. Vereador Sabino. Vai entrar. Em votação. Qual é a orientação do voto aqui, Bruno Pessutti? Mais? Todos da base e não da base? Sim, esse é um projeto de interesse da casa. Só brincadeira, só brincadeira. Ok, vereador, perfeito. Perfeito, entendi. Encerrada. Encerrada. Encaminhamos voto favorável ao projeto pela oposição. Ok. Encerrada a votação. Vereadores votaram favoráveis, portanto, aprovado o projeto, ressalvadas emendas. Emenda supressiva, já foi lida. Primeira emenda. Encaminhar, senhor presidente. Vereador, o senhor poderia encaminhar todas as emendas? Pode ser assim? Podemos fazer dessa forma? Encaminhamos todas as emendas. Vereador Bruno Pessutti fará encaminhamento. 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, bastante breve,
eu tento desqualificar aqui aquilo que foi feito anteriormente nessa tribuna. Nós não estamos debatendo um projeto que trata de base e de oposição. Esse é um projeto que determina o nosso regimento interno. Então, ele serve para deliberar e ritualizar tudo aquilo que nós fazemos dentro dessa casa. Nós não podemos, por causa de uma emenda que foi colocada agora, que está sendo debatida, prejudicar todo o trabalho de um ano inteiro. E esse trabalho, que deveria ter sido encerrado em 60 dias, foi diversas vezes tumultuado e prorrogado para que a gente pudesse chegar, enfim, a essa conclusão. E, diretamente para explicar sobre essa polêmica, primeiro que a vereadora Noêmia Rocha falava em 120 horas, mas o que 72 mais 24 são 96, então precisa fazer uma melhoria nas contas, porque 72 horas, que é o rito sumário, vereador Felipe Braga Cortes, é uma interpretação jurídica que nós estamos fazendo. Interpretação jurídica. Se o artigo 168 fala em rito sumário de 3 dias, esse projeto tem que estar na pauta de votações 3 dias úteis após o encerramento desses 3 dias. O que está acontecendo no parlamento? Uma interpretação diversa que nós estamos querendo modificar, fazer com que ela seja equiparada e correta. Porque o que está acontecendo hoje é que o rito sumário, ao invés de ser de 72 horas, ele passa a ser de 96 horas, visto que o artigo 124 pede mais 24 horas de publicação. Então, senhor presidente, para que não exista nenhuma dúvida, para que ninguém pare qualquer tipo de emenda 32, 39, ninguém queira falar alguma coisa sobre esse trabalho que foi feito, eu solicito, senhor presidente, para que a gente retire essa emenda, para que eventualmente na sequência a gente trabalhe em cima disso, mas para explicar para aqueles vereadores que não sabem fazer conta de matemática. 72 horas são 72 horas, não é 96 horas. Se você vota para deliberar um projeto em regime de urgência, e aqui tem um caso do projeto do vereador Volmir, que não tem absolutamente nada a ver com oposição e com base de governo. Era sobre o Outubro Rosa, um projeto que estava parado na Comissão de Serviço Público. Esse projeto precisava ser votado, era interessante, o vereador achou interessante pautá-lo e pediu o regime de urgência com 13 assinaturas, e esse regime de urgência foi aprovado. Agora, houve uma dúvida se esse projeto poderia ter sido pautado na terça ou na segunda-feira. Por quê? Por causa dessa interpretação que nós temos no regimento, das 72 horas mais as 24 horas da publicação. Em nenhum momento estamos falando que esse projeto não será publicado. Nenhum momento está falando que não será publicado, até porque regimes de urgência trancam a pauta. Obviamente que essa pauta vai estar trancada e vai ser publicada. Então, o que vocês estão fazendo aqui, duvidando e falando mal da comissão, é um desserviço à Câmara Municipal de Vereadores, porque vocês geram uma dúvida referente a um trabalho que foi realizado o ano inteiro. Mas, entendendo que vossas excelências ainda não conseguiram interpretar corretamente o regimento, e que esse regimento tem que ser bastante e facilmente interpretado por todos os vereadores, para que ninguém fique levantando questões de ordem aqui, eu solicito, a Câmara, a mesa solicita, senhor presidente, a retirada dessa emenda, para que a gente possa, aí sim, votar as outras todas. É lamentável ver, vereadora Noêmia Rocha, esse jogo de perde e ganha de Vossa Excelência todos os dias nesse plenário. É lamentável. Vossa Excelência trata esse plenário como um jogo de perde e ganha. Nós não estamos fazendo isso, porque nós estamos tratando do regimento, que é o nosso rito, dos nossos processos. Nós precisamos ter todas as regras claras e estabelecidas. Lamentável a gente não poder colocar essa questão, mas eventualmente, se houver dúvidas, na sequência caberá a outra comissão fazer alteração. Então, aqui, senhor presidente, eu solicito a apreciação ao voto de todas as emendas, depois eu solicito que alguém peça a retirada dessa emenda 30, 39, 2017, para que a gente possa votar esse projeto e de maneira bastante ampla, com todas as comissões estabelecidas, as emendas estabelecidas, um trabalho feito por Vossa Excelência, Noêmia Rocha, que participou, vereadora Josete, que também participou, e que não pode ser manchado por uma interpretação equivocada, digo eu, de Vossas Excelências, que vocês tiveram nesse momento. 72 horas são 72 horas. 72 horas não são 96 horas. Mas isso poderá ser debatido mais para frente. Então, voto favorável em todas as emendas, exceto a 32, que será retirada. 32, 39, que será retirada. Senhor presidente, só para... Seguindo a linha do vereador Bruno, pedimos a retirada da emenda 32 e 39. Perfeito. Eu coloco em discussão... Senhor presidente, só para colaborar com o nosso orador... Em votação, só encaminhamento, eu peço em votação a retirada da emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada a retirada da... Só para colaborar com o nosso orador. Perfeito, 72 vereador. horas são 4.320 minutos. Perfeito, vereador. Obrigado. Fica o registro. E agora, fala
Agora, Esse é professor. estamos votando. Vamos votar. Processo de votação das emendas. Próxima emenda. Não é a primeira ainda. A primeira emenda é a 3318. Em votação. Vereadores, registrem seus votos. Favorável, tudo favorável agora. É. Encerrada a votação. Aprovada. 27 vereadores votaram favoráveis. Próxima emenda aditiva 3233. Em votação. 27. Já foram lidas, vereadoras? Todas? Ok. Em votação, vereadores, registrem seus votos. Fechou. Encerrada a votação. 29 vereadores votaram favoráveis, portanto, aprovada a emenda. Próxima emenda aditiva, 3234. Em votação. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. 28 vereadores votaram favoráveis à emenda, aprovada. Próxima emenda, 3238. Em votação. É bom registrar que se não fosse a oposição independente, eu não aprovaria as emendas, porque não teria os votos. Talvez nem a emenda da mesa aprovaria. É um trabalho do plenário. Mas né, é vereador? óbvio, Não, só perfeito. estou alertando. Não, perfeito. É o trabalho do plenário. Aí é o plenário, não é a casa. 32, 38. Encerrada a votação. 29 vereadores favoráveis, portanto, aprovada a emenda. Próxima emenda, 32, 39. Em votação. Esta foi retirada. A próxima emenda, 3491, 2017, modificativa. Em votação, 34... Pode ler essa para mim, por favor? Faz a gentileza. 3491. Por favor. Essa trata do Encerramento. do arquivamento dos projetos no encerramento da legislatura. Quando encerra a com exceção legislatura... das apresentadas por vereadores reeleitos na nova Obrigada. legislatura. Perfeito. Obrigada. Encerrada a votação. Emenda modificativa aprovada com 29 votos. Próxima emenda. Emenda modificativa 3492, 2017. Em votação, 3492, 2017. Em votação, vereadores, registrem seus votos. Aprovada. Próxima emenda, 3496. Aprovada com 27 votos. 27 votos. Aprovada. 3496, modificativa. Doutor Valmir apresentou essa emenda. 3496, em processo de votação. Em votação.
Essa é a 96, senhor presidente? Essa é Matéria 96. sujeita à apreciação da comissão será instruída pela Procuradoria Jurídica. Exato, no prazo de 30 dias. É. Iniciativa vereador Dr. Volmir. Em votação, encerrada a votação. Estou com o projeto. 27 votos favoráveis, aprovada. Emenda modificativa, diversos É verdade. vereadores, 3497. É a próxima. Eu estou votando. Paulo, te pego, Paulo. Diversos vereadores, 3497, em votação. Encerrada a votação. Ai, Jesus. 27 vereadores votaram, portanto, aprovada a emenda da Comissão de Estudo e Reforma, emenda modificativa, a última, 3498. Vereadores, registrem seus votos. Em votação. Eu quero responder o Bruno. O teu poder é tão grande que você é capaz de falar com o plenário vazio e todo mundo te obedecer. Então, vereadores, eu só vou pedir uma gentileza. Os vereadores que estão presentes têm que registrar seu voto. Favorável, contrário ou se abster do voto, por gentileza. Nós estávamos com 30 vereadores em plenário e apenas 27 votaram. Peço a gentileza que os vereadores entendam o regimento. Novamente. Encerrada a votação. 3498. 30 vereadores votaram. Portanto, projeto de emendas aprovado para declarar voto. Nós estamos com um tempo regimental já. Quero declarar voto. Ultrapassamos o tempo regimental, vereador. Eu também vou abrir mão para amanhã tecer comentários a respeito desse projeto. Eu considero que esse projeto, a iniciativa, e volto a frisar, cumprimento a todos os vereadores, os 38 vereadores, todas as bancadas que participaram. Acredito que fica moderno no nosso regimento, atualizado e dá as condições de trabalho no processo legislativo desta casa. Fica aqui meu registro a todos os vereadores.